Essa imagem tá me lembrando a Índia, o rio lá onde eles jogam de tudo e ainda consomem a água. Mas não é, viu, gente? Aqui é o Rio Paraibuna. Nós vamos fazer um passeiozinho aqui da ponte do Santa Terezinha até a ponte do Manuel Honório. Passei bem curtinho, deve dar uns 2 quilômetros de um lado aqui. E vamos falar um pouquinho sobre esse projeto. Há anos o projeto de despoluição do Rio Paraibuna, ele está no papel, há anos. Porém, entra prefeito e sai, ninguém pega esse projeto para tirar do papel. Por quê? Olha só, para você ver esse lado, tá vendo? Como que a terra tá estreitando o rio. E isso vai em toda a sua extensão. Mas como a gente vai andar só da ponte do Santa Terezinha até o Manuel Honório, vai ser o pedaço que você vai ver. Mas quem anda todo dia sabe o que eu tô falando. Esse projeto de despoluir o Rio Paraibuna é um projeto, primeiramente, que não dá voto, tá? Não atrai votos. E talvez seja essa um dos porquês, né, que entra prefeito e sai e ninguém tira esse projeto do papel. Assim como centenas de leis municipais que nós temos, por exemplo, e que existe no papel e na prática ela é praticamente inexistente porque falta fiscalização. Bom, eu tô andando aqui, lembrando, as águas hoje tá bem escura, né? Porque não tá chovendo, então não tem como dar uma lavada, tá correndo aquela água rasa e escura. E segundo dados da Cesama, que agora passou a Copasa, Juiz de Fora tem cerca de 40% do esgoto tratado. O que significa que nós estamos abaixo da média e ainda temos 60% de esgotos que são jogados diretamente no rio, sem tratamento, através das galerias. Bom, Juiz de Fora hoje é uma cidade que já ultrapassou, eu tenho para mim que 600 mil habitantes, tá? Não vou te falar com exatidão, mas até uns anos atrás nós estávamos em 500 mil. Com certeza já passou. E imagina todos esses esgotos de todas as residências sendo jogados no rio, né? Tirando esses 40% que, segundo dados da Copasa e da Prefeitura, já tem o tratamento. Isso explica o porquê a população juiz-forana tem adoecido em massa. Gente, nunca aconteceu com a saúde o que nós estamos vendo acontecer nesses últimos anos, de colapsar em Juiz de Fora a ponto de uma pessoa chegar para uma consulta lá, uma UPA, ou vamos falar UPA, né? Porque o HPS é de emergência. E chegar de manhã e às vezes chega às 7, 8 horas da manhã e vai ser atendida às 6 horas da tarde. Isso é histórico o que vem acontecendo em saúde em Juiz de Fora. Juiz de Fora já foi referência, né, para as outras cidades, inclusive atende as cidades vizinhas na parte da saúde. E nós estamos enfrentando isso. Se você olhar lá, dados da própria Copasa mesmo, né, a antiga Cesama, você vai ver lá que cada R$1 que não é investido no saneamento básico, olha como é que tá aqui, tá vendo? Bem estreito já. Teria que estar tirando toda essa parte aqui, ó. Porque se vier uma chuva forte mesmo, concentrada aqui na região, se ele tiver estreito assim, a tendência dele tá inundando, né? Ficando sem vazão para água é muito grande, apesar dele ser um rio largo. Mas, vamos voltar aqui. Para cada R$1 que deixa de ser empregado no saneamento básico, precisa ser gasto R$4 na saúde. Então, se não tem aqueles ditados que falam a gente tem que matar o mal pela raiz? Pois é. Se investisse no saneamento básico, na despoluição do rio, por exemplo, nós deixaríamos de gastar 4 vezes mais na saúde. Mas o que dá voto é o quê? As bandeiras. São as bandeiras e movimentos lacratórios, se é que eu posso dizer assim,
que movem votos e movem milhões também. E nesse projeto de despoluição, que você há de convir comigo, não dá para despoluir um local, um rio, que por décadas foi lançado esgoto como está sendo até hoje. Em pouco tempo. É um investimento alto que vai precisar ser feito e a longo prazo. E aí a gente já vai esbarrar, por exemplo, na troca de mandatos, né? Que de 4 em 4 anos a gente troca o representante do executivo e do legislativo. E aí entra um, sai o outro, e ninguém às vezes dá, muitas das vezes o que está entrando não dá continuidade ao projeto que o outro havia começado. É um grande problema isso. Para despoluir o Rio Paraibuna, isso pode levar cerca, assim, em média, se for fazer um projeto realmente de empenho, aonde vai se gastar esse dinheiro alto e vai ser consecutivo por anos, inclusive entrando mandato e saindo mandato, isso pode se levar em média 5 décadas, ou seja, 50 anos. E isso se realmente foi enfrentado de frente esse problema, tá, gente? Que com certeza não será. Mas o que acontece? Serão, em média, se levar a sério esse projeto, 50 anos. E a nossa geração, muito provavelmente, muitos de nós nem vivos estaremos mais para ver esse processo sendo concluído. Isso seria algo que começaria hoje, por exemplo, para trazer benefícios para gerações futuras. Mas, ao que tudo indica, as gerações futuras estão com graves problemas, né? Que vão herdar aí das nossas e de gerações passadas. Bom, como eu estou te mostrando aqui, o rio tá com as águas escuras, tá estreito, né? Cerca de uns 3 meses atrás, colocaram uma máquina aqui para começar a tirar essas laterais. Ficou parado ali na ponte do Maneonora, aquele pedaço, mas parou, né? E aí a gente vai vendo tudo isso que vem acontecendo. A população tem adoecido em massa, porque a falta de saneamento básico traz doenças, né? E não dá volta de despoluir o rio. Será que é por isso então que entra um, sai o outro, esse projeto nunca sai, né? Aí a gente escuta falar sobre a despoluição do Rio Paraibuna desde quando éramos bem pequenininhos, né? Ainda ontem eu estava andando na rua, passando ali de trás para baixo, e um senhor me parou e falou: moça, você acredita que nesse rio aqui, na minha época de criança, era possível até nadar de tão limpo que eram as águas, os peixes davam na margem, muito peixe. Quer dizer, é uma geração que acompanhou, né, desde quando estava em situação viável até agora, onde a situação ficou caótica. A tendência é piorar. Nós temos políticas públicas falhas. E não adianta falar que a pessoa X ou Y vai vir solucionar o problema, porque nós já crescemos o suficiente para entender que não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí a pergunta que fica para você que está fazendo esse passeio aqui comigo: você prefere acreditar ainda na política antiga de promessas? Eu vou despoluir o rio, eu vou fazer a educação girar, eu vou fazer a saúde melhorar? Ou você prefere a sinceridade colocada diante de você? Porque é impossível aqui, além de gastar muito dinheiro e levar anos, né? Ser um trabalho contínuo, teria que ser um trabalho de formiguinha, um fazendo após o outro e com o outro. Ainda vai precisar de um trabalho muito forte empenhado para estar envolvendo a população na conscientização, que a população ainda nessa parte é imatura, né? Tanto é que nós vemos lixos em época de chuva. Eu morei, por exemplo, ali na Américo Lobo, eu morei já na beirada do córrego. E tudo eu sempre via, né? Os moradores lançar os lixos na época que eu morei, né? Acredito que hoje tenha mudado um pouco isso, já tem anos. Lançando os lixos pela janela dentro do córrego. Quando chovia, a gente via sofá descendo,
pneu, né? E várias outras coisas que são lançadas, que contribuem muito. Precisava fazer um trabalho mesmo. Existe um projeto, uma lei, né, que passou em Juiz de Fora, que são os bueiros inteligentes. Ó, tem uma galeria aqui. Vocês vai dar pra vocês verem que eu não vou chegar tão na beirada, né? Correr o risco de cair lá embaixo. Tem um projeto municipal onde as galerias inteligentes, que seria colocar redes na boca, em todas as bocas dos bueiros, fazendo com que o lixo sólido ele não passe até chegar no canal do rio, né? Já seria um passo inteligente, mas como eu disse para vocês, nós temos N leis que existem, né, no papel, mas são inexistentes na prática por falta de fiscalização e até hoje não aconteceu. Seria um passo, né, para estar melhorando um pouco dessa situação. Então, como eu disse para você lá no começo, isso não gera votos. E o que gera votos? Pintar ponte, né? Porque aí as pessoas, aquela política antiga, né? Todo mundo passa, tá vendo, nossa, que bonito, o prefeito X é fera, ó, tá fazendo uma boniteza na cidade. Ou outra coisa, as bandeiras, né, que são levantadas em forma de grupos isolados, ou seja, representante A, B, C, D, cada um defendendo uma bandeira, o que, na minha forma de pensar, é bizarro demais, porque um representante do povo deveria ser um representante para todos e não para um meio, para um grupo, para uma bolha, né? Isso faz com que ele fique ali preso e deixe de fazer bons projetos que contribuiriam para a cidade num todo, mesmo porque, na minha opinião, eu tenho certeza que minha opinião nunca vai mudar o que já é hoje, mas, na minha opinião, as políticas de grupos, elas não funcionam, né? Elas não funcionam, porque as pessoas precisam ser defendidas ou julgadas apenas como ser humano, como cidadão, dentro daquilo que ela faz ou deixou de fazer, e não por um grupo, né? Porque a gente vê isso daí é mais tirar a própria população de otário que qualquer outra coisa. E aí a gente vai vendo, né? Temos as capivarinhas bonitinhas, beirada dos rios, é bacana. Mas existem diversas cidades onde isso é controlado, viu, gente? Por quê? Elas podem sair e vir por meio da rua, causando acidentes, além de comprometer a vida delas, comprometer a vida das pessoas, motoristas, pedestres. Ela pode também estar fazendo com que doenças sejam proliferadas, né? Tem que ter um controle. Elas teriam que ser, no mínimo, chipadas para ver como que está a população delas, estão crescendo demais, demasiadamente, para haver esse controle. E se a prefeitura, no caso, quiser mantê-las aqui, porque por anos foi assim, não vamos mexer na fauna, não vamos degradar os animais, entre outras coisas, deveria então pensar no meio de contê-las somente naquele espaço, além de limpar as margens do rio no mínimo, colocar aí uma gradezinha, algo que viesse nas partes em que elas ficam mais concentradas, que viesse mantê-las em segurança, consequentemente a população, né? E aí a gente vai andando, já estamos chegando na ponte do Manuel Honório, e é isso aí, gente. A verdade, quando a gente traz verdades, é ruim de se ouvir, não gera muitos adeptos e muitos votos. Mas é a verdade, né? Não adianta chegar e falar que vai fazer acontecer, porque nessa daí a gente já não cai mais, porque não faz, não acontece, né? Tem muita coisa aí perdurada, né? Gritante. Então a verdade é essa aí, gente, Juiz de Fora. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho debaixo da ponte, não sei se ficar ligado. Ainda não, vamos chegar mais perto. Chegando na ponte do Manuel Honório. E é esse passeio que a gente vê hoje.
Eu vou colocar esse vídeo no YouTube e os cortes aí a gente joga aí para as demais plataformas. Até a próxima.